Esse vídeo é trazido a você pela Nuvem, o melhor lugar para comprar cartões presente e jogos digitais para PC, Xbox, Nintendo e PlayStation. Confira os links na descrição para encontrar uma oferta desejada. Hiperfocus Volume 2. No vídeo anterior eu dei uma visão geral do que é o hiperfoco, como funciona o hiperfoco na cabeça do autista, e nos vídeos posteriores, incluindo esse aqui, eu vou abordar os meus hiperfocos, vou trazer vocês um pouquinho para dentro da minha realidade e também reforçar o recado de que tudo que está no espectro autista não é necessariamente uma coisa boa. E vocês vão entender no vídeo de hoje que vai falar sobre carros. Mas com certeza tem um amiguinho Gearhead que está assistindo e vai pensar que eu vou falar de Camaro, de Mustang, de Ferrari, de Lamborghini, de McLaren. Não, é carro de passeio mesmo. Carro de shopping, como as pessoas dizem por aí. Mas fica aqui que esse vídeo vai ser interessante. Garanto que vocês vão gostar. Antes de continuar com o vídeo, eu quero recomendar para vocês um vídeo do meu colega criador de conteúdo, Guilherme Oss. Ele faz gameplays de vários jogos da Nintendo e de outras plataformas também, e ele recentemente foi diagnosticado com autismo. Ele fez um vídeo que está aqui no card para vocês assistirem, um vídeo excelente, que demonstra como ele reagiu ao diagnóstico e como as coisas vão funcionar para ele daqui para frente. Então vamos lá, assistam o vídeo dele, deem um apoio para ele, fala que ele não está sozinho nessa e que se ele quiser fazer uma colaboração falando de games e autismo, que ele pode contar comigo, beleza? E também deixa um recadinho nos comentários, fala, eu vim pelo Super Pod World, e aí ele vai saber que eu existo e a gente grava um collab maneiro aí. Aí lá vem vocês autistas com esse negócio de hiperfoco de novo. Vocês só tem hiperfoco nessas coisas estranhas, nessas coisas complicadas. Não tem um autista que tem hiperfoco em lavar uma louça, não? Em passar um pano no chão da sala, em arrumar o quarto, em não fazer bagunça. Só tem gente hiperfocada nessas coisas bacanas, né? Garanto que você vai me indicar que você quer um carro, que quer que alguém compre um carro pra você nesse vídeo, né? Primeiramente, olá mundo. Segundamente, vamos ignorar por enquanto o nosso amiguinho Capacitilson aí do começo. Porque é sempre bom lembrar, e eu vou frisar isso várias vezes ao longo dos próximos vídeos dessa série, de que hiperfoco, por mais que pareça uma coisa legal, não é uma coisa boa, não é uma coisa agradável de se banalizar. Recapitulando o que eu expliquei no vídeo anterior, hiperfocos são aqueles interesses específicos, restritos, repetitivos, que o autista se aficiona com grande interesse, se torna especialista em falar daquilo. Mas o que diferencia um hiperfoco de uma fixação é que o autista está condicionado a pensar nesse hiperfoco em momentos errados, em momentos em que não é conveniente ele pensar nessas coisas. E com o exemplo do vídeo de hoje, eu vou ilustrar isso na prática. Como eu falei na introdução, eu tenho hiperfoco em carros, carros de rua, carros de passeio mesmo, SUV de shopping, como a gurizada Gearhead gosta de falar. Eu sempre tive esse hiperfoco, essa sementinha desse hiperfoco, desde que eu era criança. Eu falei algumas vezes aqui, a família do meu pai é muito grande. Quando tem almoço de família na casa da minha avó, os meus tios chegam com os mais diferentes carros, dos mais diferentes formatos e cores que você pode imaginar. E me encantava bastante que alguns tios meus tinham carros mais bacanas que os do meu pai. Eu, dentro da minha inocência, perguntava sempre para o meu pai, por que a gente não pode ter um carro igual ao do tio tal? É tão legal, ele tem uns botãozinhos ali que abaixa o vidro, é muito legal, pai. Como eu era criança, eu não tinha certeza da realidade do que era manter um carro, ter um carro bacana, porque se você quer ter um carro bacana, é importante que a sua vida já seja bacana por padrão, porque pessoas ricas mesmo só compram carros caros muito tempo depois delas se endinheirarem, que é um ponto em que elas têm dinheiro em que não importa mais o valor que ela vai precisar gastar naquele carro. É uma família, basicamente, que você tem que manter quando você tem um carro. Mas esse hiperfoco persistia em mim. E persistia até que eu tive a chance de andar em alguns dos carros de alguns dos meus tios e eu ficava maravilhado.
toda hora eu desejava que meu pai tivesse um carro bacana, legal, né? Eventualmente chegou a vez do meu pai ter um carro bacana, né? Ele teve um carro bacana, eu lembro até que foi um Vectra, né? Um Vectra 98. Acho que foi o carro mais bacana que meu pai teve em todo esse tempo que eu me entendo por gente. Atualmente ele está com um carrinho um pouco mais modesto, porém igualmente bacana, né? Sempre me interessou ter carro legal, ter carro grande, porque eu sou uma pessoa alta, 1,93 m de altura, um carro que eu caiba. Isso já quando eu atingir a maioridade, já tirei minha carta de habilitação. Sim, eu tenho carta de habilitação. Você que acha que autista não dirige, vai vendo. E aí eu comecei a ter o desejo de carros para mim, para eu ter, né? Nossa, para mim ter, não vou cortar essa edição não. Surgiu esse desejo de carros que eu gostaria de ter, e não carros que eu gostaria que meu pai tivesse. E aí surgiu esse interesse pelos SUVs compactos, né? Essa febre que está aí nas estradas brasileiras, né? O tal do SUV de shopping que eu falei antes, que os gearhead ficam loucos chamando o carro assim, porque acha que só é SUV se tiver tração 4x4, tiver tantos centímetros de altura do solo e blá blá blá. Mas eu realmente não me importo. O que importa para mim é que o carro seja grande e que ele tenha tecnologias que me permitam dirigir ele. Que tipo de tecnologia vocês falam? Eu, por exemplo, no meu caso, eu falo em transmissão automática para não precisar tirar a mão do volante, sensor de estacionamento e câmera de ré, porque eu não tenho muita noção de profundidade atrás de mim, especialmente dirigindo um veículo com vários metros de comprimento, e pelo esse fato de eu ter a minha noção de espaço traseiro prejudicada, coisas com câmera de ré e sensor de estacionamento ajudam bastante. Inclusive, a tecnologia automotiva vem investindo pesado nessa questão de acessibilidade, né? Eu gostaria muito que outros recursos como o piloto automático adaptativo ou até mesmo assistente de permanência em faixa e assistente de detecção de ponto cego fossem aí tecnologias mais acessíveis para os carros da faixa de isenção PCD. Mas a gente sabe que envolve custos, a gente sabe que a gente vive num mercado automobilístico muito caro, muito inflacionado, então a gente tem que se contentar com o que nos é oferecido. Mas agora voltando para esse falatório desnecessário do meu amigo Capacitilson. Tem muita gente, mas muita gente mesmo, de fora do espectro autista, que banalizou o termo hiperfoco para manifestar a fixação dele em certas coisas, certos sonhos de consumo. Então, suponhamos que o nosso amiguinho Capacitilson aqui alegue ter hiperfoco no opalão 6 canecos, né? Que Gearhead gosta de fazer carro antigo preparado, né? Eles gostam de pegar esses carros antigos e fazer uma preparação neles. Então, vamos botar aqui o opalão 6 canecos. Se ele realmente tivesse hiperfoco no opalão 6 canecos e não uma mera fixação, ele estaria em situações da vida, como por exemplo no trabalho, ele pensaria no opalão 6 canecos. No momento em que ele não pode ser distraído, no momento de precisão, ele vai começar a pensar do nada no opalão 6 canecos. Quando ele está acompanhando a esposa, os filhos no hospital, que está passando mal, que está vendo ele lá na maca, inconsciente, ele vai em algum momento pensar no opalão 6 canecos, sendo que é extremamente inapropriado pensar nesse tipo de coisa numa situação derradeira dessas. Pode estar no velório de parente distante de não sei o que, todo mundo triste ali, e ele com o opalão 6 canecos na cabeça, e ele tem que segurar esse negócio dentro da cabeça dele, ele não pode falar um A, senão ele se empolga. Ele pode estar no meio de uma viagem, numa praia paradisíaca, disposto a relaxar, não pensar em nada, ver um monte de mina de biquíni andando para lá e para cá, a cabeça dele vai pensar no opalão 6 canecos. É assim que um hiperfoco funciona. Na mente de um autista, hiperfoco pode ser prejudicial porque ela te faz pensar nas coisas do seu hiperfoco em momentos em que não deveria. E quando algum hiperfoco envolve algum desejo de consumo, esse hiperfoco pode fazer a pessoa do espectro gastar dinheiro com coisas que não são realmente tão importantes para a vida dela. Não que seja o meu caso, né? Um carro, para mim agora, dentro da minha realidade, seria muito importante. Ele encurtaria a minha distância entre a minha casa e a casa dos meus pais, diminuiria a dependência que eu tenho hoje da minha irmã e do meu cunhado de ir para um lado ou para o outro, também casa dos meus pais, casa da minha avó, no carro deles. Também
eliminaria a necessidade de pegar transporte público, que está sempre lotado e cheio de gente que não respeita isso aqui. Poderia ter ali o meu carro, eu só teria que arcar com combustível e estacionamento depois. Um carro solucionaria muitos problemas para mim. Só que esse é o tanto de coisas que eu tenho prioridade na minha vida para arrumar. E eu não vou ser hipócrita aqui. Uma coisa que nosso amiguinho Capacitioso falou é que sim, eu vou me abrir aqui sobre o carro que eu gostaria de ter, um carro que eu gostaria de realizar esse sonho pedindo doações aqui em vídeo. E tá aqui ele, Fiat Fastback. Modelo Turbo 200, com PEC Smart Drive, nessa cor branquinha, bem detalhado, bem hiperfocado, do jeito que os Capacitiosos gostam. Eu poderia, né, ser mais cara de pau e vir aqui falar que eu queria um carro mais bacana que esse, porque tem sim carros mais bacanas que o Fastback, mas eu tô tentando pôr a coisa dentro da minha necessidade e dentro da minha realidade. A minha realidade é que no momento tudo que eu quero é um carro que tenha 4 rodas e que me leve do ponto A até o ponto B. Óbvio que eu queria ter um carro bem mais bacana que o Fastback. Óbvio que esses carros mais bacanas também habitam ali o meu hiperfoco, sem ser da mesma intensidade que habita hoje o Fastback. Inclusive, pode até parecer propaganda que eu vou falar agora, mas meu hiperfoco sempre tendeu a gostar dos carros da Fiat. Do mesmo jeito que eu tenho tendência a gostar dos videogames da Nintendo, dos eletrodomésticos da Electrolux, tenho essa tendência a gostar mais dos carros da Fiat, porque hiperfoco também funciona relacionado a marcas, a identidades visuais, tudo isso influencia. Tudo isso cria ali uma fixação na nossa cabeça que nós não temos o controle. Exemplificando de novo, por que nem tudo dote é uma coisa boa e por que ter esse tipo de hiperfoco pode ser ruim. Porque toda vez que eu penso, que eu manifesto a vontade de ir lá embaixo visitar os meus pais, de não ter mais que pegar ônibus, de poder fazer ali as minhas comprinhas do mês sem precisar de ligar para minha irmã ou para o meu cunhado para saber se estão disponíveis para me buscar no mercado. Eu quero ter um carro, porque além de suprir todas as minhas necessidades, é um sonho de consumo que eu tenho, um sonho de consumo honesto, porque eu não posso me mentir para vocês. Eu já mostrei todas as coisas que têm prioridade na minha fila. E todas as vezes que eu pensar num carro, tenho em mente que é assim que hiperfoco funciona de verdade. Eu não vou escolher pensar no carro ou pensar em qualquer outro hiperfoco assim em circunstâncias aleatórias. É uma coisa que eu preciso ter controle. É uma coisa que nós autistas que de fato temos hiperfocos somos orientados no nosso acompanhamento terapêutico a controlar-se. Em crianças, a gente até vê exemplos mais bonitos. Quando o professor é preparado para lidar com autistas, eu gostaria que fosse todos, aparece um professor que percebe que aquele autista tem hiperfoco em máquinas de lavar e monta ali uma maquete de papelão de uma máquina de lavar para poder captar a atenção dele. Isso são coisas muito legais que eu vejo na área da educação de crianças especiais. Isso é uma coisa que eu gosto muito. E é claro, você vai perguntar... Como assim, Fabrício? Você dirige? Eu sei que você falou lá atrás que você tem CNH, mas como foi? Como você aprendeu a dirigir? Como você conseguiu tirar a carteira de habilitação? Primeiramente, eu tenho CNH desde que eu tinha 18 anos. E para minha tristeza, essa CNH hoje está vencida porque eu ainda não tive chance de renovar. E eu quero renovar ela usando um laudo médico que adicione ali a minha condição de PCD nas observações da minha CNH. Pode implicar em limitações de que tipo de carro eu posso dirigir, quais distâncias eu posso dirigir, até mesmo em que período do dia eu posso dirigir? Pode, mas eu consigo dirigir com uma coisa que já debatemos antes aqui no canal, tá? Aqui no card. Previsibilidade é tudo. O que adiciona previsibilidade numa coisa tão aleatória quanto o trânsito, especialmente aqui na cidade onde eu moro. Temos as leis de trânsito, temos conhecimento de coisas que podem acontecer no trânsito sem prévio aviso e somos treinados a se preparar para essas coisas, um acidente, um engarrafamento, gente tentando te ultrapassar a força, tudo isso nós somos preparados. A única coisa realmente imprevisível, infelizmente,
são esses engraçadinhos que não têm o mesmo apreço pelas leis de trânsito que nós temos, especialmente nós autistas, que por conta da nossa rigidez cognitiva, queremos respeitar à risca as leis de trânsito. Se eu vejo uma placa sinalizando 30 km por hora de velocidade máxima permitida, eu vou fazer um esforço ali de manter o ponteiro da velocidade do meu carro sempre a 30 km por hora. Esse é o nível. Eu tenho problemas em desenvolver a chamada malícia no trânsito, que me deixaria ainda mais preparado para lidar com essas adversidades. Eu tentaria seguir à risca toda e qualquer lei de trânsito que me fosse imposta. Outra dificuldade que eu tenho, e é uma coisa que eu realmente queria treinar mais, é a dificuldade de dirigir sozinho em rodovias, nessas vias que demandam mais velocidade, que demandam mais reflexo, para poder fazer uma mudança de faixa, ou mesmo uma ultrapassagem nos trechos onde é permitido, claro. Eu precisaria que alguém me instruísse, pode ser alguém particular, pode ser alguém próximo de mim, alguém que me acompanhasse ali, para eu desenvolver essa disciplina e dirigir de forma mais segura em rodovias, porque isso me capacitaria a fazer viagens longas, a convidar amigos e primos para poder fazer uma viagem ali só nossa. Imagina meus primos ali dentro do meu fastback, descendo a Anchieta e indo pegar uma praia lá na casa dos meus pais. Ou então indo para um destino diferente, reunir a minha família, um pedacinho ali da minha família, com a comunidade de jogos, que eu gostaria muito de voltar a frequentar e que um carro ajudaria muito nesse processo. Eu também tenho. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a mensagem. Vocês percebem que nesses vídeos sobre hiperfocos, quando eu vou falar de hiperfoco, eu abraço o mesmo tema, o vídeo fica bem comprido. Então, se você gostou de ouvir tudo que eu tinha a dizer, se você acha que a mensagem foi boa, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha com os amigos, dá um joinha e interage aqui embaixo nos comentários, porque tudo isso ajuda no impulsionamento do vídeo aqui no YouTube. Se você tiver um bom coração, quiser ver o projeto desse canal prosperar, quiser ver eu ter meu sustento e realizações de consumo como uma CNH renovada e um Fiat Fastback na garagem, chave Pix aqui embaixo para você doar o valor que você quiser. Não precisa ser de caro o valor de um Fastback, pode ser 1 centavo, vai me ajudar pra caramba e você será acreditado aqui no final dos vídeos. Por último, me siga aqui nas minhas redes sociais para vocês conhecerem os meus outros hiperfocos, para vocês terem pistas de qual vai ser o próximo item dos meus hiperfocos que eu vou falar no terceiro vídeo. E a gente se vê semana que vem. Até mais!